Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo, né, que eu não falo com vocês, que eu não apareço aqui. Inclusive, alguns dos meus últimos vídeos foram mais assim mostrando a minha mão fazendo o tutorial, mas hoje eu queria aparecer para vocês e falar com vocês porque eu tô com essa coisa agora de fazer essas bijuterias inspiradas na Zio Jewelry. Se você não conhece a Zio, eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo para você conhecer as bijuterias dela. Ela é uma artesã italiana e ela fabrica coisas lindíssimas. Ela tem um modelo assim específico criado por ela que muitas pessoas já copiaram por aí, inclusive empresas brasileiras. Mas o que eu tô fazendo aqui, é claro, eu tô inspirada nas bijuterias da Zio, mas é claro que eu não tô chamando pra mim, né, eu como a pessoa que criou esses modelos. Mas eu quero ensinar pra vocês, eu quero mostrar pra vocês como essas bijuterias são feitas, começando do básico, né? Eu criei algumas peças aqui que eu quero compartilhar com vocês, pra começar por esse brinco aqui, lindo. Vou mostrar pra vocês de pertinho como que o brinco é. Tem muitas fotos desses brincos que eu tô fazendo, dessas pulseiras e tal, lá no meu Instagram. Se você ainda não segue o meu Instagram, não deixa de seguir, @comocriarbijuteriasoficial. E também já pra começar o vídeo bem, você já deixa o seu like aí pra gente ter toda essa força possível pra continuar fazendo vídeos legais pra você. Bom, hoje a ideia é mostrar para vocês o tutorial de como fazer essas pulseiras aqui. Não é uma pulseira só, tá, gente? Eu tô com duas pulseiras, inclusive eu misturei. Eu tô com uma prateada e uma dourada com botão. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a pulseira com o acabamento, com esse fecho, com o fecho aqui e com os elos, tá? E vou mostrar para vocês também como que eu faço o acabamento com botão. O acabamento com botão, eu já vou deixar para vocês aqui mais ou menos, né, assim, descrevendo para vocês. O acabamento com botão, ele é nada mais, nada menos do que você criar uma travessia aqui com um pedaço de arame sozinho, colocar duas miçangas e o botão no meio e prender na base, que é essa base aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer. Então é bem simples e é claro que do outro lado você tem que deixar um espaço pra poder fechar. Deixa eu colocar com um botão aqui, tá? Fechar a sua pulseira, como eu fiz aqui na minha pulseira dourada. Então você pode usar, olha, como vocês podem ver, várias pulseiras ao mesmo tempo. Eu tenho essa outra aqui vermelhinha que eu acho que eu vou colocar, que combina mais com a minha roupa hoje, né? Ficou super legal. E como você pode ver, você usando todas elas juntas, como fica bonito. E você também pode, como você pode ver aqui, colocar pedras maiores no meio. Você pode colocar pedras menores. Essa daqui eu coloquei algumas miçangas de concha e tal. Aí tem pedra aqui, misturei as cores. E a Zio, ela é muito conhecida por fazer esse tipo de misturas. E ela usa muitas pedras naturais. Eu misturei muita miçanga de concha, pedra natural, pedra de resina, eu tenho miçanga de vidro, tem várias coisas, olha só, eu tenho esses brincos aqui também. E eu vou fazer também um tutorial para brincos para vocês, tá? Eu fiz aqui também um cordão, ia ser um brinco, mas eu achei que ficou legal como um cordão mais comprido, com um pingente no meio. E aí eu fiz esses brinquinhos assim, menorzinhos combinando, né, que fica super legal também, um cordão mais comprido com esse modelo. E tem também os colares mais curtos, né, eu fiz esse daqui. Dá pra fazer colares também, só que tem que tomar cuidado, porque a parte de baixo sempre tem que ser maior, ter mais miçangas do que a parte de cima, para ele poder fazer essa curva aqui mesmo e deitar bonitinho no seu pescoço, né. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que faz esse acabamento de pulseira, essas pulseiras aqui no tutorial de hoje. E se você quiser ver mais tutoriais tipo esses, ver como que eu faço os brincos, por exemplo, vai aí nos comentários, deixa nos comentários que você quer saber como que faz os brincos também, ou até o colar, um modelo de colar legal com essa mesma técnica da Zio. Deixa aí nos comentários, fala aí que você gostou e bora pro vídeo. Vamos começar agora vendo os materiais que eu vou usar para esse tutorial. E a luz não tá muito legal, gente, mas eu prometo que vai melhorar, tá? Aqui eu tô usando o fio de cobre ou copper, calibre 20 ou gauge 20, da Bidalon.
Esse fio ele é um pouco macio demais, eu aconselho vocês a usarem o gauge 20 ou o gauge 18 para esse trabalho, tá? Você também pode usar qualquer tipo de fecho da sua preferência, que eu tô usando esse fez tipo lagosta, e também algumas pedras naturais. Eu também usei aqui essas miçangas preciosas da Preciosa Ornella, que são as miçangas tchecas, e essa especificamente é a Brown Iris Metallic, é a íris no tom marrom metálica. Eu vou colocar as informações todinhas aqui embaixo, inclusive o tamanho dela, e também eu estou usando os alicates mais comuns, né, o de corte, o de ponta redonda e também o de ponta chata. E vou começar agora cortando um pedaço do meu arame. Gente, como eu falei um pouco antes, esse arame é um pouco macio demais. Ele funciona, os braceletes ficaram ótimos com ele, mas eu prefiro talvez um gauge ou calibre 18, que é um pouquinho mais firme, tá? Ou então um arame que seja um pouco menos maleável do que esse. Não duro, mas um pouco menos maleável. E aí eu vou dobrar ele ao meio, vou criar um arredondado ali na ponta final. O tamanho dele, todas as informações de tudo que eu estou usando aqui, eu vou colocar nas descrições, na descrição abaixo, tá? E, gente, como esse bracelete específico eu não vou fazer com o acabamento de botão, eu vou fazer com o acabamento comum de festinho de lagosta e tal. Esse aqui eu vou fazer com 20 miçangas no início. Eu coloquei 20 miçangas. E agora eu coloquei de lado, tá? Aquela base principal e vou começar a fazer a contrapinagem, ou seja, eu vou colocar cada miçanga, vou fazer a voltinha ou o looping, né, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de looping, e do outro lado também vou fazer o outro looping, e sempre, gente, esse looping tem que ser bem pequenininho, tá? E agora eu vou cortar mais ou menos ali meio centímetro, ou um pouco menos, e vou fazer o looping do outro lado. E, gente, é muito legal também, se você puder, marca no seu alicate com uma caneta aonde você tem que fazer o looping, porque você pode ver que você pode fazer o looping de vários tamanhos, a voltinha de vários tamanhos com esse alicate comum. Então, se você marcar, eu já sei aonde que eu vou fazer, tá? Mas se você marcar, você vai sempre fazer o looping certinho dos dois lados. E aí você pega os dois alicates e vê que eles estão na mesma direção. E você vai fazer isso com todas as pedras. Eu aqui estou usando essa primeira pedra um tom meio branco leitoso, tá bom? Mas eu vou continuar fazendo com as outras pedras também. Você vê ali que eu vou fazer agora com a minha marrom. E é a mesma coisa, gente, o looping ele tem que ser sempre igualzinho dos dois lados, você sempre ajeita se puder, para que ele não fique muito amassadinho e tal. Agora eu vou pegar a minha base de novo e depois que eu coloquei em torno de 20 miçangas, eu vou começar adicionando as minhas miçangas grandes, né, ou as minhas pedras naturais, pelo looping delas, ou pelas voltinhas, né, ou as argolinhas que eu fiz ali. E entre cada uma, eu vou colocar 5 miçangas preciosas de cada lado. Então, são 5 de um lado e 5 do outro. E aí, eu vou continuando a colocar todas as minhas miçangas redondas ali pelas voltinhas que eu criei nelas, né, a contrapinagem, o trabalho todo de contrapinagem. Eu aconselho a você a fazer todo o trabalho de contrapinagem, já faz tudo de uma vez e depois você só vai encaixando, né, de 5 em 5 miçangas, você vai encaixando ali. Uma coisa que eu queria falar, assim, para vocês não se prenderem ao tamanho, a milimetragem de cada miçanga, cada pedra que eu estou usando aqui, a não ser a miçanga preciosa, tá? A miçanga preciosa, ela é muito específica, inclusive essa é exatamente a que a Zio usa, tá? Agora, as pedras, você pode usar pedras de qualquer tamanho, você pode usar pedras de formatos diferentes. Agora, é claro que a cada pedra que você for encaixar, cada miçanga que você for encaixar, talvez você tenha aqui encaixados na base, né, 5 miçangas de um lado, 5 do outro, ou 4 ou 3 miçangas se as pedras forem menores, ou miçangas menores. Se forem maiores, você coloca mais miçangas, porque elas não podem encostar, tá? Então, aqui como você pode ver, na verdade, eu coloquei fio demais para essa base. E realmente, assim, o tamanho dessa base vai depender muito do tamanho do pulso que você quer criar
ali para sua cliente. Esse bracelete específico, ele vai ser bom para praticamente qualquer pulso, porque como ele não é de botão, ele vai ter várias argolinhas ou vários elos, a pessoa vai poder colocar de acordo com a largura dele. A ideia aqui para finalizar, gente, é simplesmente criar o que a gente chama de looping, ou seja, é uma argolinha final. De um lado, eu vou criar uma argolinha, mas eu vou deixar um espaço de arame embaixo dela. Você vê que eu junto o arame, eu dobro ele por cima da última miçanga redonda. Agora eu vou criar uma argola em um dos lados, ou o lado menor. E essa argola é uma argola um pouco maior, né? Essa contrapinagem ali, ela é um pouco maior do que as que eu fiz anteriormente. E agora eu vou fazer o wrapping, ou seja, eu vou fazer um enroladinho embaixo daquela argolinha que eu criei. E vou fazer esse enrolado ali várias vezes e vou finalizar com o meu alicate de ponta chata para deixar aquela pontinha ali bem escondida, de forma que não arranhe o braço da pessoa que for usar ali esse bracelete. E, gente, isso fica bem legal, esse acabamento fica bom, especialmente se você estiver usando um arame de gauge 18, porque essa argolinha ali, a pessoa vai tender a mexer muito com ela, porque você vê que o acabamento ele vai estar conectado especialmente nela. Então, se o gauge for 18, ou se o seu arame for de calibre 20 ou gauge 20, mas que ele seja um arame um pouco mais grossinho, né, ou seja, um pouco mais durinho, aí talvez ele fique legal também. Bom, é muito simples aqui, você vai adicionar o acabamento dos dois lados normalmente. Se você já fez bijuteria antes, você já sabe como fazer esse acabamento simples. Mas, gente, esse bracelete fica a coisa mais linda. Eu quero mostrar para vocês como eu faço o meu acabamento com botão. Com o botão, na base, você vai ter que, em vez de começar com 20 miçangas, você vai começar com 30 a 35 miçangas, dependendo do tamanho do botão, tá? Eu aqui, nesse bracelete, eu coloquei umas pedras diferentes no meio, e o tamanho é muito equivalente ao tamanho do outro bracelete. Só que ele fica um pouco largo no meu pulso, que o meu pulso é muito fininho. Mas tudo bem, se você puder fazer um bracelete que fica um pouco largo em algumas clientes, mas um pouco mais apertado em outras, é legal. Aqui que eu quero mostrar para vocês, em vez de fazer aquele looping no final, você vê que eu faço uma argolinha de um lado, uma argolinha do outro, prendo os dois, mas o meu botão ele está preso em um pedaço de arame que eu encaixei ali na minha base e coloquei 2 miçangas entre a argolinha de baixo do botão. É muito simples fazer isso. Se você tiver interesse que eu mostre para você exatamente o tutorial de como eu encaixo, de como eu faço esse pedaço ali do bracelete, é só me falar aí nos comentários que eu faço um vídeo rapidinho, mostro para vocês lá no meu Instagram. Se você não segue meu Instagram, já segue lá, porque pode ser que eu coloque esse tutorial lá. E, gente, eu vou colocar muitos tutoriais aqui, mas também vou colocar uns tutoriais no meu Instagram, então não deixa de seguir lá. E também se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos. Obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!